A reportagem da Princesa FM da Rede TCM tem a satisfação de conversar agora com Amanda Borges, que é secretária municipal de Educação. E, obviamente, o assunto em pauta da educação é todo o processo de preparação para o início das atividades letivas de 2024. A nossa primeira pergunta para a secretária é justamente: Amanda, como é que está esse processo de preparação? Existe toda uma série de atividades. Quando as aulas vão iniciar, já tem se cumprido uma jornada de muito trabalho. E eu queria que você nos falasse como é que está sendo essa preparação. Muito bom dia. Bom dia, né, a todos os ouvintes da Rádio Princesa. É um prazer estar aqui mais uma vez, falando sobre as ações da Secretaria de Educação. E é o início do ano, é o planejamento, é a organização para iniciar esse ano letivo que já tem data, né? Estamos aí previstos para iniciar dia 19 de fevereiro, então as famílias vão poder curtir o carnaval tranquilamente, e aí a gente retorna com as aulas dia 19, a todo vapor, com as escolas já organizadas, transporte funcionando, merenda na escola e a entrega, né, de algumas unidades que a gente já está preparando aí para estrutura física para retornar agora já no início do ano letivo. A administração tem feito um investimento importante no sentido de climatizar a maior quantidade possível de unidades escolares. A gente sabe que ainda não foi possível compreender todos esses estabelecimentos. Mas como é que está esse planejamento no sentido de otimizar o ambiente escolar para os alunos? Bem, é como você diz, planejamento, né? A gente precisa planejar com orçamento. Nós temos um número grande de escolas, nós temos 30 escolas, e a gente pretende, sim, atender todas elas com climatização. O que a gente precisa observar é que, para a segurança da instalação dos equipamentos e a própria segurança dos usuários, né, a gente precisa rever parte elétrica, rever algumas estruturas físicas, e a gente tem feito isso dentro de um cronograma. Estamos entregando dentro desse prazo e tem dado muito certo, né? Trabalhando nessa perspectiva de escolher e chegar onde há realmente uma grande necessidade. Todas têm necessidade, mas a gente vai trabalhando nesse planejamento. Nós entregamos agora a escola comunitária, né? Vocês estiveram lá presente, e foi um grande presente para a comunidade toda da Lagoa do Ferreira, de dentro, de fora, Baviera, Meus Amores, todas essas crianças que são atendidas naquela escola. A estrutura que nós entregamos, sala realmente frias, geladinhas, né? Totalmente climatizada. E essa é a proposta da gestão do Dr. Gustavo, é trabalhar com esse planejamento e a gente chegando nas escolas que mais necessitam. Amanda, recentemente nós tivemos a aprovação na Assembleia de uma lei, que já foi inclusive promulgada, que procura regulamentar o uso de smartphones pelos estudantes, proibindo a utilização desses equipamentos, salvo casos em que a ferramenta seja usada para fins pedagógicos. Isso cria uma situação nova, né? Como administrar isso? Como é que o professor, a direção, a secretaria vai administrar essa questão do uso dos telefones celulares pelos alunos em sala de aula? Porque foi observado, constatado, que isso é um elemento de dispersão do aluno. Ele praticamente não estava assistindo a aula envolvido ali com o celular. Primeiro, como é que você viu essa medida e como você vê que será a aplicabilidade dessa lei? Bem, no ponto de vista aqui, quanto pedagógico e quanto planejamento da secretaria, a gente vê que foi uma ressaca da pandemia, né? A pandemia trouxe a necessidade da conectividade, da proximidade do estudante com a escola, e a gente fez isso através dos smartphones, né? Através da internet. E aí trouxe uma ressaca, né? Uma consequência. Então, a ferramenta passou a estar à frente da necessidade real do aluno, né? Não são todos os alunos. Quando a gente vai para a zona rural, a gente vê que tem uma dificuldade maior de acesso. Então, assim, é muito mesclado a realidade do município. É um município extremamente vasto, nós temos escolas a uma distância considerável para pegar uma internet boa e tal. Então, a gente precisa ponderar onde é que está essa utilização exacerbada do uso do celular. Mas eu acredito que as escolas, elas trabalham sabiamente com isso, né? Vamos ter aí, claro, alguns probleminhas lá em escolas com ensino fundamental 2, que são alunos adolescentes, né? Quer estar usando o aparelho, mas com disciplina a gente consegue organizar. O uso da ferramenta é essencial. A conectividade, a globalização, a gente tem nesse aparelhinho que está nas nossas mãos, né? Mas a gente precisa ponderar, sim, e a nossa rede, nós temos professores que sabem, né,
o limite do que é o ideal, né, para usar tanto essa ferramenta. Então, eu acredito que a gente vai conseguir, sim, fazer de uma forma muito transparente, muito clara, melhorando essa produtividade de aprendizado dentro da escola. Para a gente concluir, agradecendo a sua atenção de sempre com a nossa equipe, as escolas iniciarão o ano letivo supridas de todas as necessidades, inclusive do quadro docente, ou seja, todo o quadro de professores de todas as escolas preenchido? Sim, estamos ainda, inclusive, formando algumas turmas e organizando novamente esses quadros em algumas escolas. A gente sabe que há uma migração, né, de bairros, às vezes da zona urbana para a zona rural, e a gente consegue sentir isso aqui no início do ano. Por exemplo, no período que a gente faz, tão importante que são as pré-matrículas, né, que a gente começa a iniciar no ano anterior, por volta de setembro, esse é um censo que a gente faz de quantos alunos novos estão ingressando na nossa rede. Então, a gente tem observado que muitos alunos estão migrando da rede particular para a rede pública, então, isso exige uma demanda e uma necessidade de reorganizar algumas escolas. Nós trabalhamos esse ano na medida que o aluno ele será matriculado na unidade mais próxima de sua residência. Alguns pais questionaram muito essa decisão da Secretaria de Educação, mas pensando na segurança do aluno, na comodidade e até do pai, em uma necessidade que precise ir à escola, é sempre mais próximo buscar uma unidade de ensino próximo da sua residência, né? Evita o uso prolongado de distância de transporte público, do transporte escolar, desculpe. E nós trabalhamos nessa perspectiva. E isso gerou, sim, uma reorganização dos quadros das escolas, mas nós vamos começar 100%, sem falta de professor, né? Nós temos aí os contratos dos professores seletivos que complementam o nosso quadro efetivo, todos contratados, e a gente tem aí a proposta do concurso, né? Então, está tranquilo demais. Então, tem professor.